Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo explicativo das guias aqui da planilha de controle de ações nos Estados Unidos, daqui do canal Leocan. E a primeira guia que eu vou estar falando dessas guias que geram relatórios, as guias que vai estar em verde aqui embaixo, e da gráfico cotação, que é a última guia aqui da planilha. Então vamos lá. A primeira planilha, a primeira guia, chamada de preço médio, ela faz a mesma função que essas colunas aqui na guia de compra e venda, onde calcula o total de ações acumulada conforme você vai digitando as suas compras e suas vendas, o preço médio e o valor acumulado. É que aqui na planilha, na compra e venda, ela não faz uma divisão por corretora. E aí também você precisaria estar filtrando aqui, escrevendo código, filtrando qual ação você quer. Então aqui é uma maneira mais rápida de você ver separado por ativos, ativos que você tem, ativos que você não tem mais, por código, por corretora. A função é a mesma, matematicamente é a mesma coisa, só que de uma informação mais objetiva. Por exemplo, aqui em cima eu deixei essa segmentação de dados, onde você pode filtrar ações que você não tem mais, que você teve no passado, e aí ele vai trazer aqui, né, o histórico de compra, de venda, quantidade, qual foi o preço, em dólar, em reais. E nessas fórmulas aqui do lado, muito cuidado, por favor, para não alterar essas fórmulas, não mexer para não causar danos à planilha. Ele vai trazer para você o preço médio a cada histórico de compra e venda. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma ação que a gente tem hoje, aqui nesse exemplo dessa planilha fictícia. Então eu filtro aqui uma ação que eu tenho hoje, ou simplesmente tiro o filtro. Por corretora, vou deixar livres, sem filtro, então que traga todas as operações que tem em todas as corretoras. Vamos pegar, por exemplo, aqui a Intel. Então, teve uma compra aqui em julho de 2023, comprou 10 ações a US$ 34. Então, o preço médio, nesse momento aqui, era US$ 34. Depois, em agosto de 2024, foi comprado mais 15,5 ações a US$ 20,90. Então, agora a pessoa tem 25 ações ao preço médio, que é ponderado aqui pela quantidade, de US$ 26. Aqui na frente também a planilha faz convertendo de dólar para reais, utilizando dólar Petax, conforme as configurações que você selecionou aqui na guia de compra e venda. Mas voltando, aí depois, em 13 de janeiro de 2026, a pessoa vendeu 5 ações da Intel a 48. Então, ela tinha 10, comprou mais 15,5, ficou com 25,5, vendeu 5 e agora tem 20,5. E o preço médio se manteve na venda, porque a ideia, o raciocínio por trás da planilha é novas compras vão reduzir ou aumentar o preço médio, mas vendas vão carregar o preço médio anterior até ter uma nova compra. Então a venda não reduz o preço médio, reduz a posição, reduz a quantidade de dinheiro, quantidade de ações que você tem naquele ativo. E aqui também a quantidade de dólares investido. Então a pessoa primeiro comprou US$ 340, depois 323, acumulou bruto 664. Depois vendeu 5 a esse preço, mantendo o preço médio de 26, então o investimento bruto dela ainda é 534. E aqui na frente convertido em reais cada compra e aqui o preço médio da pessoa em reais. E o legal dessa planilha, porque ela sinceramente vai ser pouco utilizada se você já utilizar as informações que já estão aqui na compra e venda. Mas a compra e venda, como eu disse, ela faz o cálculo de preço médio por ativo, independentemente de corretora. Aqui você consegue, na guia preço médio, olhar o preço médio por corretora. Eu vou pegar um exemplo. Se você reparar aqui no Nubank, esse exemplo aqui do Nubank, a pessoa comprou, está classificado aqui já por data de ordem crescente, pelo ativo. Então a pessoa comprou no Nubank na Avenue e no Inter. Quando você vem aqui no preço médio e filtra o Nubank, ele está trazendo aqui todas as corretoras, dizendo que você tem 80 ações ao preço médio de 11,94, que é a mesma coisa que está aqui na planilha. 80 ações a 11,9485. Mas, se você quiser ver só as suas operações da Avenue e qual é o seu preço médio na Avenue, vai estar aqui, ó. Então, você tinha a sua primeira compra de 40 ações, o seu preço médio era 11,94.
75 e depois comprou mais 20 a 15, subindo o preço médio, então agora você tem 60 ações a 12,47,50 na Avenue. No Inter, você tem apenas uma operação de 20, só comprou 20 a 10,37 aqui, mas abrindo as casas decimais que você digitou aqui corretamente, então são 10,36. Então, desta forma, você consegue, de uma forma muito simples, olhar o preço médio, a quantidade de ações, o valor acumulado em dólar, em reais, que você tem por ativo, simplesmente clicando aqui na segmentação de dados e, caso queira, também separando por ativo. Para fins, separando por corretor. Para fins de cálculo de imposto de renda, você vai usar esse aqui, o padrão. No imposto de renda, você não vai separar por corretora, mas se por qualquer motivo você querer separar, querer conferir alguma coisa, esse relatório está aqui pronto para você utilizar como quiser. Dando sequência, temos aqui a guia Relatório de Dividendos. Essas guias, a relatório de dividendos, relatórios de bens e vendas, são guias que são livres para, inclusive, você poder criar novas tabelas dinâmicas, fazer do jeito que você querer. É só vir aqui para o final da planilha e criar novas tabelas, novas informações, porque todas elas trazem informações ou da guia de compra e venda ou da guia de dividendos. Essa primeira, ela traz, como o próprio nome chama, relatório de dividendos. Então, ela está pegando diversas informações daqui e eu trouxe algumas tabelas dinâmicas pronta para você e você pode criar suas próprias. Então, essa tabela dinâmica aqui, por exemplo, ela vai mostrar os seus dividendos por mês. Então, aqui por ano, por mês, o valor recebido em dólar, o total de imposto retido, a soma do líquido em dólar, também já está trazendo aqui em reais, o rendimento bruto, o imposto retido em reais e o líquido. Tudo isso buscando daqui dessa tabela, onde você preenche periodicamente. Para atualizar é só clicar com o botão direito em qualquer canto da tabela dinâmica e clicar em atualizar. Então você veio aqui, fez a atualização, digitou seus novos dividendos, vem aqui nessa guia e atualiza, já vai atualizar todas as tabelas. Essa outra aqui simplesmente é um total por ativo, dá para filtrar por ano, caso você queira. Ah, quero ver só 2025, filtra aqui. Quero ver 2025, 2026 agora, filtra aqui. Quero ver todos, marca todos aqui. Aqui também temos dividendos por ativo. Então, essa tabelinha vai trazer o total de dividendos geral que você já teve, por exemplo, da Apple. Mas primeiro ele está classificando aqui se você tem essa ação hoje ou não. Então, se você já ainda está posicionado na ação ou já zerou a sua posição, que nem aqui na Apple e no ticker, no Realty Income, ainda tem a posição, na posição. Vai trazer a quantidade de pagamentos, né? Quantos dividendos recebeu, quantas vezes tem aqui a Apple aparecendo, o Realty Income aparecendo, o total em dólar e o total em reais. Você também pode incluir novas colunas aqui, não tem problema nenhum. Aqui são alguns gráficos. Eu coloquei aqui, deixei 20 anos, são 20 gráficos. Você coloca aqui o primeiro ano que você quer. Então, se você começar a usar a planilha agora em 2026, você adquiriu ela, vai começar a fazer agora, vai começar a investir nos Estados Unidos agora, você coloca aqui 2026. Ou você já tem informações de 2025, adquiriu a planilha, vai estar preenchendo as informações passadas porque você quer manter um histórico. Coloca aqui 2025 e assim por diante. Coloca o primeiro ano que ele vai mostrando aqui o total em laranja, tá em dólar, e embaixo, né, que tá com o símbolo aqui de R cifrão de baixo, é o mesmo caso aqui, só que em reais. Então você consegue saber o quanto você está recebendo de dividendos anualmente em dólar e reais de uma forma bem legal. Aqui é mais uma tabela, o total de dividendos recebidos líquido. Então já é descontado o imposto por ativo e por ano. Aqui em dólar, né? Aqui em verde vai estar em reais. Sempre que tiver em verde vai estar em reais. Mas está escrito aqui em cima, dividendos líquidos em reais. Aqui eu fiz uma tabelinha que ele pega aquele cálculo que tem no outro vídeo explicando da tabela de dividendos, que são o dividend yield que ele calcula baseado no quanto você recebeu, dividido pela sua posição naquele ativo. Então aqui, aí ele vai somar e aí você consegue saber o quanto que você está recebendo de dividend yield de cada ativo por ano em percentual. Aqui é o bruto, né, sem descontar os impostos,
e aqui do lado a gente tem o líquido, que é já descontado os impostos. E aqui a gente temos uma outra tabela com um gráfico vinculado a essa tabela do total recebido em dólar por mês. Então, no exemplo aqui dessa pessoa, então 2024, em fevereiro, recebeu 8, depois maio, agosto, depois caiu, provavelmente a pessoa deve ter saído de empresas que pagavam, deve ter reduzido, então isso vai te ajudar a ter entendimento mais profundo sobre os seus dividendos. Então, reforçando que essa é uma guia que você pode mexer nessas tabelas dinâmicas, não importa que não tem fórmulas, então você pode mexer nessas tabelas dinâmicas à vontade. Aqui na guia Relatório Bens e Vendas, vai ser também diversas tabelas dinâmicas que vão trazer informações da guia de compra e venda. Apenas essas daqui são fórmulas. Então, apenas essa primeira, eu criei algumas fórmulas que ela vai trazer. Primeiro você vai digitar qual é o ano, o primeiro ano que você tem de informações na planilha. Então, por exemplo, 2024. Aqui ela vai trazer o total de operações de vendas, o total que você vendeu em 2024, total geral. Ele vai estar buscando aqui, somando o ano de 2024 inteiro, suas compras, venda, lucro, prejuízo e trazendo aqui. O total de dividendos, então ele vai estar indo no dividendos e somando, isso em dólar, aqui fazendo a mesma coisa em reais, e aí o total em dólar, que é a soma das suas vendas de ações, e o dividendos, e o total em reais. Eu achei isso aqui muito interessante porque você vai tendo um total geral que você vai construindo ao longo do tempo. Então, total que você já teve, se teve lucro, teve prejuízo, o total geral que você já recebeu de dividendos ao longo do tempo, você vai ter aqui somado, sem precisar filtrar por empresa, nada. E aí, então, apenas essas colunas aqui de A a G contêm fórmulas, aí eu peço para não modificar as fórmulas para evitar erro na planilha. Daqui para frente temos tabelas dinâmicas que trazem diversas informações. Essa aqui, compra e venda geral total por ação. Então vai trazer a ação que você, o código da ação, se você ainda tem ela hoje ou não, a sua posição atual em quantidade de ações, né, número, o total de compra e venda de dólares, se teve lucro ou prejuízo, no caso aqui, ó, Netflix, a pessoa teve um prejuízo em dólar. E aqui na frente a mesma coisa, lucro ou prejuízo, mas em reais, sempre utilizando o dólar Petax conforme a configuração que você selecionou aqui. A posição atual, então aqui você consegue saber a sua posição atual por corretora. Então, quantas ações da Apple você tem e qual corretora é. Por exemplo, aqui ó, no exemplo do Nubank, tem 60 ações na Avenue e 20 ações no Inter. Aqui também vai trazer o lucro ou prejuízo mensal e anual, então por ano, por mês, o seu lucro ou prejuízo em dólar e em reais. Isso aqui é muito útil para fins de saber como está indo suas operações de compra e venda. Aqui temos um gráfico, onde você também digita aqui nessa célula amarela, apenas na amarela, qual é o primeiro ano que você quer que traga informações, e daqui para frente ele vai buscar sozinho. Então, o lucro em dólar e o lucro em reais. Então, em reais está aqui em laranja, e em dólar está aqui em azulzinho. E por último, temos essa tabela, onde aqui é uma tabela dinâmica, então você vai vir aqui e vai atualizar ela. E daqui para frente são fórmulas. Eu deixei aqui nessa célula amarela, onde você digita o primeiro ano que você quer de informações. Então você vai colocar aqui o ano que você quer e ele vai calcular o período de 10 anos. Então, vamos voltar aqui 2024. E ele vai trazer o seguinte: vai trazer todas as suas ações que você já teve e o total de soma de compra e venda que você teve nos últimos 10 anos. Somar tudo aqui na frente, o total de dividendo e trazer um resumo geral do item. Por exemplo, aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui o caso da AMD. Então, essa pessoa, no ano de 2026, teve um lucro de 394 dólares com a AMD. Nunca teve dividendo com a AMD, então a AMD, no total da história dele, por enquanto está com esse que é esse resultado geral por ativo. Um exemplo aqui, ó, Netflix, a pessoa só teve um prejuízo. Agora, Johnson Johnson, a pessoa em 2024 teve uma venda positiva, em 2025 teve venda e gerou um prejuízo. No total aqui, essa pessoa teve com Johnson Johnson um resultado positivo de 41 dólares com operações de vendas. E, além disso, a Johnson Johnson também pagou 38 dólares líquido, já descontado o imposto, de dividendos. Então, a Johnson Johnson para essa pessoa gerou 80 dólares ao longo do período que essa pessoa teve esse ativo na carteira. Então, esse relatório vai te proporcionar essa visão.
E aqui para frente eu sugiro que você possa criar novas tabelas e fazer quais outras tabelas você achar necessário. Agora falando da guia valor atual. Essa aqui é uma tabela muito legal que eu criei, onde você não tem que fazer nada praticamente, só clicar em um botão e ver o valor atual, com o valor de mercado, usando as funções do Microsoft Office, do Excel, que vai trazer o preço atual das suas ações. Então você vai clicar aqui nesse botãozinho. O que que essa macro que tem aqui por trás vai fazer? Ela simplesmente vai atualizar essa tabela dinâmica que traz todas as ações que você tem hoje, por isso que você precisa deixar marcado aqui, ó, tem essa ação? Sim. Aí ela já vai converter aqui usando essa função aqui do Office. Por isso que essa planilha ela é compatível com os Offices mais novos, precisa ser o Office 365 ou de 2021 para frente, para poder trazer essas informações, essas funções novas e são muito úteis. Aí ela vai converter aqui o título, o código, de uma forma que o Excel entenda que isso é uma ação, e aí aqui a planilha, através das minhas fórmulas, vai trazer diversas informações. Primeiro, o seu preço médio atualizado de cada ação, conforme o seu histórico aqui de compra e venda. Então ela trouxe aqui o preço médio que você tem da ação, aqui vai trazer o preço atual da ação, aí já vai calcular o seu lucro ou prejuízo por unidade de ação. Então, se você tem uma ação da Apple e o lucro está tendo US$ 29, então tem US$ 29. Tem duas ações, 3, 4, 20, 50, vai acabar multiplicando. Então, óbvio que você tem US$ 567 investidos na Apple, por exemplo. E aqui vai estar o total que você tem investido. Aqui o valor atual, então ele vai pegar a cotação, e aí você vai conseguir saber se você está tendo um lucro ou prejuízo já em dólar por ativo e aqui em percentual. Então, no caso desse exemplo, dessa carteira hipotética, a pessoa tem US$ 8.800 investido, atualmente está valendo US$ 10.000, ela está com um lucro, somando aqui inclusive os prejuízos no meio, de US$ 1.200, 1.270, com 14,4% positivo. Tem algumas ações que estão negativas, como Disney e Netflix, mas no total essa carteira está positivo. Daqui para frente ele vai trazer em reais, também usando o dólar atual, que é uma função do Excel, ele vai trazer a cotação atual do dólar e vai fazer o mesmo caso. Vai trazer o total que você tem investido, o valor atual em reais, o lucro e prejuízo em reais. Inclusive, isso dá uma visão muito legal, por exemplo, o Mercado Livre. Em dólar, a pessoa está tendo um lucro de 6,3% com o Mercado Livre. Mas em reais, por causa de variação de câmbio, do momento que ela comprou o Mercado Livre, provavelmente o dólar real estava mais caro, né? O dólar estava mais caro, então ela está tendo em reais um prejuízo, por mais que em dólar está tendo um lucro. E assim por diante, como essa posição aqui, ó. Esse aqui, o SGOV, é um ETF de renda fixa. Ele não tem muita variação, é mais usado para caixa. Então, quando a pessoa comprou o SGOV, tanto que você vê que a variação em dólar é zerada, mas já teve o dólar caiu 10%. E aqui na frente tem algumas informações para você poder simular movimentações. Então, por exemplo, estou pensando, eu tenho 4 ações da AMD, estou ganhando um lucro aí de 63%, estou feliz, estou com US$ 300 de lucro, estou querendo vender um pouco para fazer outra coisa. Se você digitar aqui, ó, se eu vendesse, tenho 4 ações. Se eu vendesse 2 ações, quanto que eu vou receber? 2 ações ao preço atual da AMD vai te dar US$ 435. Você vai ter um lucro, que você já até ir pensando na questão de imposto de renda, você vai ter um lucro de US$ 168. E quanto que você vai receber? Esses US$ 435 são R$ 2.243. Em lucros, em reais, você vai ter R$ 868 de lucro. Então você consegue fazer essas movimentações aqui, essas simulações de venda no seu ativo. E aqui na frente, eu uso isso muito no meu dia a dia, eu gosto de ter uma noção que aqui vai trazer o valor de mercado do seu preço médio. Então, por exemplo, a pessoa comprou, esse preço médio dela aqui da Apple era de quando o preço é equivalente, na verdade, ao preço médio da Apple de 3 trilhões e 300 bilhões. Aí, atualmente, a Apple está valendo 3,7 trilhões. Então, isso vai dando uma noção dessas empresas, principalmente as maiores, né? As sete magníficas, para você ter uma noção. Nossa, vou comprar hoje, em abril de 2026, a Amazon que está valendo 2 trilhões, porque eu acho que um dia ela pode valer 5 trilhões. Então, isso pode te ajudar nas suas tomadas de decisão. Então, ele vai pegar o valor atual e vai fazer a conta inversa, proporcionalizando ao seu preço médio. Então, esse é um relatório bem útil. Você consegue acompanhar em tempo real como que está o andamento da sua carteira.
E nessa guia você só vai precisar digitar informações aqui para simular uma venda e clicar nesse botão aqui para atualizar os dados. É só isso. E por último, tem a última guia chamada Gráfico Cotação, utilizando as funções do Office, do Excel aqui, versão 365 de 2021 para frente, onde ele tem dentro do Excel ele consegue ter umas funções que trazem o histórico de cotação. E aí eu fiz um gráfico aqui que eu achei bem legal para vocês que estão adquirindo a planilha, onde você vai digitar qualquer ativo, Johnson Johnson, e quero saber o gráfico da Johnson Johnson nos últimos 7 anos, ou 7 meses, ou 7 dias. Então, estou gravando isso aqui no começo de abril de 2026. Você consegue digitar aqui da forma, quero saber o gráfico de 15 anos. Ele faz também. Então, é uma função do Excel onde ele descarrega aqui o histórico do preço do ativo. E você vai perceber... antes, tem mais uma informação. Por exemplo, vamos dizer que eu quero saber o preço da Johnson Johnson dos últimos 5 anos. Só que ele está vindo aqui até... Vamos esticar aqui um pouco. Até março de 2026. Só que eu quero saber só até 2023. Até janeiro de 2023. Eu posso pegar... Aí o que a planilha vai fazer? Ela vai pegar de janeiro de 2023, 5 anos para trás. E vai trazer o gráfico aqui, tá vendo? Então, final aqui tá 2022 por causa dos dados. Por causa que tem muita informação. Vamos pegar menos. Ó, 3 anos. Então tá pegando de 2022 para 2020, 3 anos para trás. Por que eu coloquei 2023? Se eu colocasse 2025, ele também iria pegar 3 anos de janeiro de 2025 para trás. Se você deixar em branco, ele vai pegar sempre o dia atual. Aqui ele vai estar trazendo para você uma lista, vai descarregar uma lista de todas as ações que você já teve. Simplesmente para ajudar a lembrar, nossa, eu já tive Meta, que é o Facebook, então você consegue ver aqui. E aí, o que que é essa sombra azul no gráfico? Isso é uma função bem interessante que eu fiz, que é a posição, que é o seu valor investido ao longo do tempo naquele ativo. Vamos pegar um ativo que tem mais exemplo. Vamos pegar a Apple, a APL. Isso. Então, vamos pegar aqui um exemplo menor, 3 anos. Então, ó, esse é o gráfico. Aqui vai estar a cotação da Apple ao longo de 3 anos. Então, você consegue ver que saiu da casa de $150, foi para 200, subiu, chegou em 250, caiu um pouco, foi para 250 e hoje está próximo aí de $250. Beleza. Só que aí essa sombra azul, o que que é? É o valor investido. E aí ele usa como exemplo esse gráfico aqui do lado. Então você na Apple, mais ou menos aqui em agosto de 2024, tinha investido na Apple quase $600 e ficou com esse quase $600 até junho de 2025. Depois aqui você teve uma redução, você reduziu sua posição para próximo de $350. Depois em julho, em setembro de 2025, aumentou sua posição para quase um pouco mais de $800. Então você consegue saber o quanto você tinha investido nessa ação ao longo do tempo e também vai acompanhando as variações dela. Provavelmente isso vai te ajudar a ver se numa possível grande alta você reduziu a posição porque quis ter lucro, ou numa queda você quis reduzir também porque não quis ter mais prejuízo. E todas essas informações são buscadas aqui da guia compra e venda. Então vamos pegar aqui, por exemplo, Apple. A pessoa iniciou lá, como eu disse, em agosto de 2024. Depois, em julho de 2025, teve uma venda, teve uma redução na sua posição. Então, a pessoa tinha lá os $600 investido, depois desceu para 300. Depois, em agosto de 2025, comprou mais um pouco, chegando próximo dos 800, que é o que a gente consegue visualizar aqui. Então, essa guia ela é um bônus para você que adquire a planilha, para você consultar gráficos, cotações. Quero saber a cotação da Coca-Cola nos últimos 10 anos. E essa planilha, por ela usar uma função do Excel, ela funciona também para ações do Brasil. Sei lá, vamos ver Petrobras. Você consegue ver a cotação também. Então, VEG, é só digitar aqui. Por mais que a minha planilha foi feita para ações nos Estados Unidos, no caso desse gráfico de cotação, ele vai servir para qualquer ativo. Aqui, por exemplo, Nvidia, né, que teve uma valorização incrível. Então você consegue ver Nvidia ao longo de 10 anos, 50 anos. Se tiver informação na base de dados do Office, ele vai trazer.
Então, você consegue ter essas informações aqui, ó. E os valores exatamente estão aqui embaixo, ó. Então, a Nvidia começou com 4 centavos e atualmente está 177 dólares, uma valorização extraordinária. Então é isso, pessoal. Esse é mais um vídeo explicando aqui a planilha. Para você que adquiriu a planilha, para você que está pensando em adquirir a planilha, essa planilha tem muita informação muito útil que vai ajudar você no seu dia a dia, no seu controle das suas ações nos Estados Unidos. Então, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Não esqueça de assistir os outros vídeos das outras guias explicando tudo para você poder dominar essa ferramenta poderosa que é a planilha de controle e ações aqui do canal Leocan. Então, muito obrigado, até a próxima.